Graça e paz para todos. Vamos para mais um vídeo. Dessa vez eu vou estar explicando quem são os filhos de Deus em Gênesis capítulo 6, versículos do 1 ao 4. Diz assim o texto: Quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como mulheres todas as que lhes agradaram. E Yahweh disse: Meu espírito não se responsabilizará indefinidamente pelo homem, pois ele é carne. Não viverá mais que 120 anos. Ora, naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens, e elas lhes davam filhos, os Néfilim habitavam sobre a terra. Estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. Quem são os filhos de Deus nesse texto? Alguns afirmam que os filhos de Deus mencionados nesse texto são anjos e que esses anjos tiveram relações sexuais com as mulheres da época, dando origem a uma raça híbrida, ou seja, uma mistura de anjos com humanos, e que essa foi a causa pela qual Deus enviou o dilúvio, porque uma raça híbrida, mistura de anjos com humanos, tinha surgido desse relacionamento entre anjos com mulheres. E eu vou, nesse vídeo, refutar essa ideia. Vou, através desse vídeo, provar que isso é uma aberração, uma heresia terrível. Porque alguns estudiosos afirmam que os filhos de Deus nesse texto são anjos, por causa da expressão filhos de Deus. Dizem que é exclusiva para os anjos no Velho Testamento. Porém, quando nós folheamos o Velho Testamento, nós vemos que várias vezes Deus chamou de seus filhos, os filhos de Israel. Como, por exemplo, Deuteronômio capítulo 14, versículo 1. Sois filhos de Yahweh, vosso Deus. Nunca vos marcareis com uma incisão ou tonsura entre os vossos olhos por causa de um morto. Veja que em Deuteronômio capítulo 14, no versículo 1, Moisés diz: sois filhos de Yahweh, vosso Deus. Aqui a primeira passagem mostrando os homens, os filhos de Israel, sendo chamados de filhos de Yahweh, filhos de Deus. Salmo 82, versículo 6. Eu declarei, vós sois deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo. Mais uma passagem onde homens, filhos de Israel, são chamados de filhos de Yahweh, filhos de Deus, deixando claro que essa expressão, filhos de Deus, no Velho Testamento, não é exclusiva para anjos, mas homens, filhos de Israel, foram chamados de filhos de Deus. Outra passagem também, Isaías capítulo 1, versículo 2. Ouve, ó céus, presta atenção, ó terra, porque Yahweh está falando. Criei filhos e filhos crescer, mas eles se rebelaram contra mim. Mais uma vez, Deus, através do ministério de Isaías agora, chamando os filhos de Israel de seus filhos, dizendo: eu criei filhos e filhos crescer, mas eles se rebelaram contra mim. Então fica claro que essa história, esse argumento de que no Velho Testamento a expressão filhos de Deus ela é exclusiva para anjos, não procede. Homens, filhos de Israel, descendentes de Abraão, foram chamados de filhos de Deus. Agora, é verdade que os anjos também são chamados de filhos de Deus no Velho Testamento. Por exemplo, em Jó capítulo 1, no versículo 6, diz:
No dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar a Yahweh, então entre eles veio também Satanás. Embora não fique tão claro nesse texto que filhos de Deus aqui sejam anjos, a maioria dos estudiosos entendem que foi uma reunião angelical no céu, onde os anjos foram comparecer perante Yahweh, e ali também Satanás se apresentou no meio deles. Outro texto, Jó capítulo 2, versículo 1. No outro dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar novamente a Yahweh, entre eles veio também Satanás. Mais uma vez a expressão filhos de Deus, aparentemente se referindo a anjos. Não fica também nesse texto tão claro como no primeiro que lemos em Jó 1,6, que trata-se de anjos, mas a maioria dos estudiosos entendem que trata-se de anjos aqui. Agora, nesse próximo texto que nós vamos ler, realmente fica claro que trata-se de anjos, quando diz Jó 38,7. Entre as aclamações dos astros da manhã e o aplauso de todos os filhos de Deus. Aqui fala de filhos de Deus que estavam assistindo Deus criando todas as coisas. Então só pode realmente estar falando de anjos. Nesse caso aqui, filhos de Deus, não há dúvida alguma de que trata-se de anjos. Então, no Velho Testamento, anjos são sim também chamados de filhos de Deus, mas não apenas os anjos. Como vimos anteriormente, os filhos de Israel foram algumas vezes também chamados de filhos de Yahweh, filhos de Deus. Então esse argumento de que em Gênesis capítulo 6, do versículo 1 ao 4, só pode estar se referindo a anjos, porque a expressão filhos de Deus é exclusiva de anjos, não procede. Não é um argumento suficiente para cravar tal doutrina. Agora, por que eu não acredito que sejam anjos em Gênesis capítulo 6, do versículo 1 ao 4? Primeiro, para que o texto realmente esteja falando de anjos aqui, que anjos entraram as mulheres e geraram delas filhos, então esses anjos eles têm que ter testosterona, que é o hormônio responsável, né, pela atração sexual que o homem tem, a disposição sexual, o apetite sexual. Para crer que trata-se de anjos aqui, então esses anjos eles têm que ter pênis, porque eles entraram as mulheres e geraram delas filhos. Para eu crer que trata-se de anjos aqui, então eu tenho que crer que esses anjos também tinham esperma, porque eles geraram filhos com essas mulheres. Então esses anjos deveriam ser homens. Vejam que absurdo. É inadmissível esse entendimento, é inconcebível que anjos tenham testosterona, pênis e esperma. Porque o texto diz que esses filhos de Deus, eles escolheram mulheres das que quiseram e delas geraram filhos. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual eu não acredito que o texto está falando de anjos, que filhos de Deus neste texto são anjos. Porque para isso os anjos teriam que ter tudo isso, testosterona, pênis e esperma. E em Marcos capítulo 12, versículo 25, o Senhor Jesus nos dá uma pista muito importante para decifrar esse enigma. Ele diz, porque ao ressuscitarem dentre os mortos, eles nem se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos que estão no céu. Vejam que Jesus, ao falar acerca daqueles que vão ressuscitar no corpo glorificado, dos salvos,
O Senhor Jesus diz que na ressurreição, depois de terem ressuscitado dentre os mortos, eles não casam, eles não dão sem casamento, mas serão como os anjos que estão no céu, porque os anjos não casam, os anjos não têm atividade sexual. Isso é coisa para os seres humanos. Claro que também os animais praticam isso. Isso é coisa para os seres materiais e não para os anjos, que são seres espirituais. Anjos não casam, não dão sem casamento. Anjos não praticam sexo. Então, não faz o menor sentido esse entendimento de que anjos tiveram relações sexuais com mulheres e pior, que deram origem assim a uma raça híbrida, mistura de anjos com seres humanos. Segundo motivo pelo qual não acredito que o texto fala de anjos, porque seria uma segunda queda angelical. Isso aí nos levaria ao entendimento de que a queda dos anjos, ela deu-se em duas etapas. Uma, antes da criação material, quando Satanás se rebelou contra Deus, juntamente com um terço dos anjos do Altíssimo. E a outra, na história já da humanidade ali, antes do dilúvio, quando eles estavam aqui na terra fazendo sabe-se lá Deus o quê, e de repente se encantaram com as mulheres e escolheram mulheres para si, e entraram a elas, tiveram relacionamentos sexuais com elas e geraram disso aí uma raça híbrida, mistura de anjos com seres humanos. Vejam que absurdo, não há nenhuma base bíblica para afirmar que a queda dos anjos se deu em duas etapas. A queda dos anjos, ela se deu unicamente em uma etapa, foi antes da criação material, não sabemos dizer exatamente quando, mas foi uma única vez quando Satanás se rebelou contra Deus e enganou um terço dos anjos, e esses aí se rebelaram contra Deus. Não há nenhum fundamento bíblico que possa ser usado para afirmar que a queda dos anjos se deu em duas etapas. Terceiro motivo pelo qual eu não acredito que o texto de Gênesis capítulo 6, versículos 1 ao 4, fala de anjos, e filhos de Deus ali são anjos. Porque os escritores bíblicos que falaram sobre o assunto nunca trouxeram essa informação. Pedro falou sobre o dilúvio, sobre a sociedade antediluviana e não trouxe essa informação. Judas também falou e não trouxe essa informação. No livro dos Salmos, o dilúvio é mencionado e também não tem essa informação. O Senhor Jesus, durante o seu ministério, ele falou sobre esse episódio, sobre aquela sociedade que estava ali quando o dilúvio veio, e ele não falou, não trouxe essa informação. Veja o que diz em Mateus 24, do 37 ao 39. Palavras do próprio Jesus. Como nos dias de Noé será a vinda do Filho do Homem. Com efeito, como naqueles dias que precederam o dilúvio, estavam eles comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam nada até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Veja Jesus, ao falar da sua segunda vinda, ele diz que vai ser como foi nos dias de Noé. E ele não vai dizer que lá nos dias de Noé, os anjos se apaixonaram pelas mulheres e escolheram algumas para eles e entraram a elas, tiveram relações sexuais com elas e geraram uma raça híbrida, mistura de anjos com seres humanos. Não, não vai falar nada disso. Ele disse assim como nos dias de Noé eles casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam. Até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não perceberam, e veio o dilúvio e levou a todos. Foi só isso que estava acontecendo. Aí Jesus disse, assim será na vinda do Filho do Homem. Então os escritores bíblicos, ao falarem sobre o assunto, sobre aquela sociedade, nunca trouxeram essa informação. O Senhor Jesus, ao citar o assunto, ele
não trouxe essa informação. Isso é heresia, aberração. Isso não é bíblico. Isso é invenção teológica. Agora então, se o texto de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 ao 4, ele não está falando de anjos, então está falando de quem? Porque diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como mulheres todas as que lhes agradaram. Quem são então esses filhos de Deus aqui, se não são anjos, como alguns afirmam? Filhos de Deus aqui são apenas os homens de Deus, os santos daquele tempo, os adoradores daquele tempo, que infelizmente se apaixonaram pelas belezas das mulheres e entraram por esse caminho de prostituição. Eles deixaram a prática do sexo dentro do casamento com a bênção de Deus para praticar de maneira incorreta, incorrendo na prática da prostituição, praticando o sexo de maneira ilícita, fazendo o que é mal aos olhos de Deus. Foi só isso que aconteceu, como por exemplo Davi. Davi era filho de Deus, homem de Deus, segundo o coração de Deus, justo, reto, mas houve um momento em que ele viu uma mulher se lavando, Betseba, e se apaixonou pela beleza daquela mulher e mandou buscar aquela mulher para se prostituir com ela, adulterar com ela, melhor dizendo, porque Davi tinha suas esposas e ela também era uma mulher casada. Então, quando o texto em Gênesis capítulo 6 diz: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, não está falando que anjos viram que as filhas dos homens eram belas, mas que homens retos, homens salvos, filhos de Deus, que tinham comunhão com Deus, eles viram a beleza das filhas dos homens, aqueles homens que não eram salvos, homens que não tinham comunhão com Deus. Eles se encantaram com a beleza dessas mulheres e aí acabaram entrando por esse caminho de pecado. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8 que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Aquele ditado popular que diz, né, eu também sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus, é totalmente errado, porque filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são aqueles que têm a salvação, que têm uma aliança com Deus. Então os homens daquela época que tinham uma aliança com Deus, eles acabaram caindo nesse pecado de prostituição, fazendo o que é mal aos olhos de Deus. É disso que o texto está falando, somente. Não está falando que anjos tiveram relações sexuais com mulheres. Isso é uma heresia. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até a próxima.